Olá, muito boa tarde. Já está no ar Mundo Record News, que atualizou com informações de Cabo Verde e de mundo. E não está a começar no Jornal da Folha aqui na África Austral. Quase 45 milhões de pessoas sem situação de segurança alimentar por causa de Covid-19, seca e inundações na região. Alerta de Comunidade de Desenvolvimento de África Austral. De acordo com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, da qual fazem parte 13 países, é provável que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aumente ainda mais. Por enquanto, as estatísticas apontam que quase 45 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, motivada pela seca e inundações, assim como pela pandemia da Covid-19. O documento da Organização Regional aponta ainda que as medidas tomadas pelos governos para limitar a propagação da Covid-19 afetaram seriamente a atividade econômica, o emprego e as remessas dos países na África Austral. Refere ainda o documento que o fecho das escolas em março devido à Covid-19 afetou as crianças e jovens que dependiam das refeições escolares para se alimentarem e cerca de 2,3 milhões de crianças necessitam de cuidados médicos por causa da desnutrição. O governo autoriza um aval de até 12 milhões de dólares para Cabo Verde Airlines, garante um financiamento bancário junto de International Investment Bank. De acordo com a Resolução 101/2020 do Conselho de Ministros de 27 de julho e que entrou agora em vigor, o governo autoriza o aval estatal de até 12 milhões de dólares para Cabo Verde Airlines garantir um financiamento bancário junto do International Investment Bank. E neste momento da pandemia, o Ministro das Finanças avança que o governo tem mantido o diálogo com a Icelandair para que cheguem ao bom entendimento e dar continuidade aos voos. Estamos a trabalhar todos os dias para que possamos chegar a um bom entendimento com o nosso parceiro estratégico, para que tenhamos as condições para retomar as atividades ao nível da aviação civil, mas também da CVA, que é uma atividade muito importante para o futuro de Cabo Verde. Estamos muito empenhados em poder encontrar uma solução. Estamos a avançar todos os dias e estamos a trabalhar aceleradamente para que possamos chegar a um bom termo em relação ao quadro negocial e permitir que a nossa companhia de bandeira possa continuar a voar. Sobre a discórdia entre as partes nas negociações, Olavo diz que é normal no processo negocial. Quando há um processo negocial, as partes têm posições que podem ser divergentes, mas é durante o processo negocial que as partes devem, no fundo, também esforçar-se para se construir um consenso que seja um consenso equilibrado, para que o interesse das partes possam ser, no fundo, devidamente consideradas e possamos ter aqui uma solução que possa servir as duas partes e também os demais acionistas que fazem parte do projeto CVA. Em termos dos custos da paragem dos voos, Olavo Correia adianta que está sendo pagos pelos acionistas. Tem que ser os acionistas, como é evidente. São os acionistas que têm de assumir os custos, como é o caso em todas as empresas do mundo e em todos os países do mundo. Cabo Verde vai retomar os voos comerciais internacionais na segunda quinzena de agosto. Avança o ministro do Turismo, a agência Lusa, afirmando ainda que muito provavelmente vai ser exigido a apresentação de testes antecipados à Covid-19 aos visitantes e turistas. Entretanto, Cabo Verde e Portugal vão abrir um corredor aéreo para voos essenciais a partir de 1 de agosto. Também o governo apresenta uma visão de desenvolvimento da rede e infraestrutura de comunicações de Cabo Verde e seu alinhamento com a estratégia de Cabo Verde para o setor na sequência de interrupção de serviços de telecomunicações que acontecem nesse mês. Na sequência do incêndio que aconteceu nas instalações da Cabo Verde Telecom no dia 11 de julho, por cerca de 12 horas e que afetou todo o território nacional, de acordo com o governo, levantou alertas sobre temas estruturantes respeitando as comunicações em Cabo Verde e colocou em evidência a necessidade de se promover a elaboração de uma estratégia de abrangência nacional nos domínios da segurança, soberania tecnológica, backup e continuidade de negócio, com o envolvimento de todos os players.
Desta feita, o governo defende que, apesar das medidas já adotadas no país, é necessário haver investimentos em redes e infraestruturas alternativas, ainda que com capacidade inferior, visando garantir de pé as comunicações essenciais em caso de desastre, recurso a uma solução de comunicação de emergência à rede nacional e recurso às infraestruturas e redes do Estado, visando securizar algumas componentes das comunicações eletrónicas, garantindo continuidade de negócio. Diz ainda que, a par da visão estratégica e respectivos projetos em andamento, é inquestionável perante um episódio de tamanha gravidade a adoção de medidas imediatas. No entanto, o presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom adianta que a empresa está a trabalhar na implementação de uma nova central alternativa para evitar situações de paralisação de todos os serviços a nível nacional. De Cabo Verde, no Tabaité, Angola, onde Kibupuri acompanha uma situação realmente preocupante que mostra a população de Casaquel que só vive momentos de desespero por ter que conviver com um vale cheio de lixo que só põe em causa a sua saúde. O assunto chegou à nossa redação como denúncia através deste vídeo. No local, a nossa equipa constatou a realidade. A situação é lastimável e muito preocupante. Dona Rosa, que vende aqui ao lado do lugar, fala da dificuldade de ter que suportar um cheiro horrível todos os dias. Vamos fazer como? Aqui onde estava a passar muita gente, nós estamos a aproveitar onde está a pessoa para comprar. Aqui no Quilambaquês, esta vala tira o sono dos moradores. É um grande atentado à saúde e ao bem-estar da população. A vala enorme acarreta moscas, lixo e bichos, onde as crianças brincam e comem normalmente. Por cá já houve várias mortes. Por exemplo, nesta posição em que estas crianças se encontram, a maior parte das vezes acabam por cair. Além disso, a velha história da vida no lixo, ou seja, pessoas que recolhem resíduos para trocar por dinheiro nas fábricas, também se registra aqui com muita frequência, desde adultos aos mais pequenos. Aqui já morreu 2 crianças caídas. Aqui, a malária, o paludismo são doenças frequentes. Aqui para nós, devido ao mosquito, há muito mosquito, pequenas valas. É a ponte que o Estado havia colocado este, que partiu faz algum tempo. Este aqui é onde eu me encontro, parada, onde as pessoas passam com muita dificuldade. Foram os próprios populares quem colocaram, mas também já está completamente degradada, como podem ver, e eles temem que alguém aqui se fere a qualquer momento. Este senhor passa com muita dificuldade e precisa de ajuda. E como ele, outras pessoas também passam por isso. E os jovens que colocaram a ponte algumas vezes cobram para os populares circularem aqui. Eles trabalharam. Agora o administrador faz o quê? Eles estão a cobrar 50. Então, o teu administrador fez o quê? Meteu uma ponte aqui. Ainda segundo os moradores, na época chuvosa o lugar fica irreconhecível. E uma das pessoas que mais sofre é a dona Helena, que vive aqui na sua pequena casa com os 12 netos. Estou sofrendo muito mesmo quando a chuva venha. Você para sair daqui da casa para vir aí não consegue. Porque os caminhos de mato você estava aberto, eu podia já ficar no mato a trabalhar. Mas a dona Helena não é a única que vive esta situação por ter a sua casa bem próxima à vala. Além destas outras que podemos ver agora, também conhecemos a história da senhora Branca. Ela que vive aqui há sensivelmente 10 anos, vive uma vida muito complicada. Lá dentro as condições são bem precárias, porque as inúmeras vezes que a chuva assolou este bairro, a vala inundou e a casa dela consequentemente também inundou e levou o pouco que a senhora já tinha. A nossa produção tentou contacto com as autoridades para mais informações, mas esses não se mostraram disponíveis. Nota trazer também o caso de Madeleine McCann, que na Alemanha, a polícia está a fazer busca no terreno perto de casa onde que mora suspeito de desaparecimento de Madeleine. Cerca de 100 homens da polícia participam das buscas em um terreno de área verde na cidade de Cietza, na Alemanha. O local fica perto de uma das casas onde viveu o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007. O alemão Christian Bruckner, de 43 anos, já foi condenado por abuso de menores e estupro e está em uma prisão no país.
A polícia confirmou que as buscas têm relação com o caso Madeleine, mas não deu informações sobre o objetivo da operação. O Ministério Público da Alemanha já havia presumido que a menina britânica estaria morta e afirmado ter provas. Christian Bruckner é investigado por suspeita de assassinato. Os pais de Madeleine dizem confiar no trabalho dos investigadores. A garota sumiu do quarto do hotel onde dormia com os 2 irmãos, enquanto o casal jantava num restaurante dentro do complexo hoteleiro no Algarve, sul de Portugal. Já Irã realiza um exercício de guerra no Golfo Pérsico e treinamentos seriam provocação aos Estados Unidos. Mísseis foram disparados de caminhões, barcos e até mesmo de um helicóptero. A Guarda Revolucionária Paramilitar do Irã tinha apenas um alvo: os Estados Unidos. O exercício aconteceu no Estreito de Hormuz, onde as tropas iranianas dispararam contra uma réplica de um porta-aviões com 16 caças falsos a bordo. A réplica é parecida com o tipo de embarcação frequentemente usada pela Marinha norte-americana nessa mesma área. O exercício iraniano acontece em meio a tensões entre Teherã e Washington. 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por essas águas. O exercício só confirma a ameaça persistente de conflito militar entre o Irã e os Estados Unidos. A Marinha americana considerou o treinamento iraniano como irresponsável e imprudente, mas afirma que confia na capacidade das forças navais para se defenderem de qualquer tipo de intimidação marítima. Para mais informações a nível internacional, fica com a revista de imprensa. R7 terá destaque para a vacina de Oxford, que traz tecnologia nunca usada em larga escala. Engenharia genética usa vírus que causa resfriado comum na macacos acoplado a partículas de coronavírus para induzir resposta imune. Notícias ao Minuto da Informa. Rússia espera vacina em 2 semanas. Planos de férias anulados. Já Euronews traz como manchete: europeus cancela planos de viagens no verão. Record Europa te informa: mais 6 mortes para Covid-19 na Alemanha. O país sofre novamente um aumento de mortos e novos casos. Al Jazeera te noticia: republicanos e democratas dos Estados Unidos da América distantes no plano de alívio de coronavírus. VOA traz como destaque: sociedade civil moçambicana exige contas certas na resposta à Covid-19. Por último, Angope te noticia: Egito executa 7 condenados à morte por assassinato de um polícia. E como habitual, a revista de imprensa põe um ponto final na Mundo Record News. Fica atualizado com mais informações na Fala Cabo Verde a partir de 19h30. Para agora, fica com Hoje em Dia.